Pessoal, hoje nós vamos falar da cirurgia no ambiente hospitalar, no interior do hospital, no centro cirúrgico. Princípios gerais, princípios básicos, noções de como nós, da odontologia, devemos fazer para adentrar o ambiente hospitalar e operar no centro cirúrgico. Nós podemos realizar cirurgias no centro cirúrgico e fazer a anestesia em três aspectos diferentes. Nós podemos nos utilizar da anestesia geral, podemos nos utilizar da anestesia local com sedação, certo? E podemos utilizar também no centro cirúrgico, sim, é possível, a cirurgia no paciente sob anestesia local, em determinadas condições que esse paciente se encontra e que necessita de um ambiente com estrutura hospitalar, na verdade, para possíveis intercorrências e emergências, ok? Anestesia geral e sedação com anestesia ou somada à anestesia local, esses dois procedimentos requerem a presença, a intervenção e procedimentos do anestesista. Sedação mais anestesia local, o anestesista fará a sedação do paciente, ele irá ficar ali, dormir tranquilo, porém, nós necessitamos fazer a anestesia local do paciente, porque sedar não é remover todos os seus impulsos nervosos, tirar a sua sensação dolorosa. Então, necessitamos. O paciente vai ficar mais calmo, vai ficar sedado, ok? Não vai ficar intubado, não é anestesia geral. É uma sedação com uma medicação feita pelo anestesista intravenosa, ok? Onde ele vai dormir, relaxar. A anestesia local não precisa da intervenção do anestesista. Aí, a responsabilidade, a atuação, os procedimentos são do cirurgião dentista, ok? Desde a cirurgia até o final. Perfeito? Então, eu necessito de anestesista nesses dois procedimentos assinalados. Perfeito? Nós temos dois tipos de procedimento para o paciente fazer parte do hospital em relação ao tempo de sua permanência. Tem o chamado, hoje em dia, é assim caracterizado, o chamado hospital-dia, onde ele fica menos de 24 horas, desde a sua entrada até a sua alta hospitalar. E aqueles procedimentos que requerem que o paciente se interne previamente, normalmente horas antes, no dia anterior à cirurgia, e permaneça lá até após a finalização do ato cirúrgico, ok? Normalmente pelo dia seguinte. Então, ele interna um dia antes, faz a cirurgia no dia seguinte e provavelmente terá alta no outro dia. Isso não significa, em termos de horário, eu vou fazer uma cirurgia, por exemplo, em tal dia da semana pela manhã. A internação só ocorrerá na noite anterior. Faz a cirurgia no dia, provavelmente no dia seguinte à cirurgia, pela manhã, ele estará tendo alta se tudo correr bem. Ok? Então, esse procedimento todo leva mais de 24 horas. No hospital dia, menos de 24 horas. Se utiliza procedimentos de internação, sob internação em hospital dia, para anestesia geral. É possível, sim. O paciente se interna bem antes do horário previsto, então, 2 a 3 horas antes, tá, do horário previsto para a cirurgia, e após a cirurgia, após algumas horas, tá certo? Esse paciente tem a sua alta. Então, por exemplo, o paciente se interna 6 horas da manhã do dia da cirurgia, ele opera por volta de 8 horas da manhã, e, ao final do dia, por volta das 18 horas, por exemplo,
ele tem alta se tudo correr bem. Ele precisa ficar, após a anestesia geral, pelo menos um período de 8 horas sob observação. 6 a 8 horas, dependendo do procedimento cirúrgico e do tempo de cirurgia. O hospital dia também é usado para sedação mais anestesia local e para procedimentos sob anestesia local, onde ele entra, tá certo? 1 a 2 horas antes do procedimento cirúrgico, faz o procedimento e 1 hora, 2 horas depois, dependendo do procedimento, ele tem alta hospitalar. Na internação prévia, tá certo? Realizamos os procedimentos de anestesia geral. Posso internar um paciente e ter a necessidade de uma intervenção prévia no dia anterior à sua cirurgia, por exemplo, sob anestesia local, por exemplo, sob sedação mais anestesia local? Pode, mas isso vai depender de algumas condições e de alguns procedimentos a serem realizados sobre as condições clínicas, sistêmicas do paciente. Isso tudo é possível. Isso tudo tem que ter uma justificativa. Isso tudo tem que ter um bom senso para se possa realizar. Mas, em termos gerais, este quadro representa, em termos de internação e permanência prévia e pós-cirurgia do paciente no hospital. Quais seriam, então, as indicações para se operar em ambiente hospitalar, no centro cirúrgico? Bom, primeiro, a complexidade do caso. Quanto maior a complexidade cirúrgica, tanto em termos de patologia, quanto em termos de cirurgia propriamente dita, isso faz com que o bom senso faça esse procedimento cirúrgico em ambiente hospitalar, sobre qualquer um dos tipos que você julgar necessário. Lógico, quanto mais complexo for o caso clínico, maior a exigência de procedimentos mais seguros, mais embasados em estruturas melhores condicionadas para qualquer intercorrência e mesmo para o ato cirúrgico em si. Então, a complexidade do caso, de um modo geral, é o que requer essa indicação. O risco cirúrgico voltado a uma série de intercorrências. Uma cirurgia, por exemplo, sob condições do paciente momentâneas pela patologia, requer uma intervenção num ambiente melhor estruturado, não só para procedimento cirúrgico, como para alguns acidentes, complicações e intercorrências que só poderiam, ou melhor, deveriam ser realizadas, se porventura ocorrerem, em estrutura hospitalar. Ok? Então, o risco da cirurgia. Lógico, toda cirurgia tem um risco. E quanto maior for esse risco cirúrgico e a necessidade dessa cirurgia, mais indicativo é a realização em ambiente hospitalar. A urgência da cirurgia também me indica o ambiente cirúrgico hospitalar para que seja feita este procedimento. Mas por que a urgência? Ora, porque são casos que podem envolver maiores acidentes e complicações, e o tempo que eu tenho, desde o meu diagnóstico, do meu planejamento, até a realização para a cirurgia, é um tempo muito curto. Isso é uma urgência. Okay? Isso é uma urgência. Então, eu preciso que seja feita num ambiente melhor estruturado, porque os riscos de acidentes, complicações e intercorrências tornam-se maiores, evidentemente. O bom profissional de saúde não vê apenas o ato cirúrgico, não vê apenas as condições clínicas do paciente. Ele vê tudo aquilo que pode ocorrer fora do seu planejamento,
fora daquela linha que eu planejo, que eu tenho, que a patologia me dá. Mas os acidentes, intercorrências e complicações são algo que pode ocorrer. Evidentemente, eu tenho que saber reconhecê-las e saber tratá-las, minimizá-las. Perfeito? É isso que eu tenho que saber. As comorbidades que o paciente tem, outras alterações sistêmicas, no caso, fora aquela da patologia que está sendo o fator para a indicação cirúrgica, faz com que eu tenha, com que esse paciente seja avaliado, seja feito procedimentos num ambiente melhor estruturado, o ambiente hospitalar, evidentemente. Então, paciente hipertenso, diabético, renal, cardiopata. Ora, essas comorbidades que ele tem, quer dizer, outras alterações sistêmicas, excluindo-se esta patologia, que nós chamamos de base, que é a patologia que está sendo o alvo deste procedimento para tratamento cirúrgico, indica, sim, que se faça esse procedimento no ambiente cirúrgico, mesmo se for anestesia local, evidentemente. Né? E, fora tudo isso, eu tenho o fator paciente. Nem todo paciente para cirurgias que poderiam ser realizadas no ambiente de ambulatório, do seu consultório, podem ser realizadas pelo fator emocional do paciente. Então, esses pacientes, com este fator emocional avantajado, exacerbado, faz com que eu leve esse paciente para procedimentos, não só cirúrgicos, inclusive, odontológicos, de uma maneira geral, para o ambiente cirúrgico e até sob anestesia geral. Aqueles pacientes com necessidades especiais que requerem tratamento odontológico conservador, muitas vezes são levados para esse ambiente cirúrgico, para ser feita anestesia geral e que procedimentos odontológicos sejam realizados nesse paciente. Isto não é algo raro de ver, muito pelo contrário. É algo muito frequente. Muitos anestesistas já estão habituados a esse tipo de paciente com alterações físicas, genéticas, neurológicas, e que requerem uma intervenção em ambiente hospitalar sob anestesia geral para um tratamento odontológico mais conservador, não que necessariamente obrigue a realização de uma cirurgia. Restaurações nesse paciente, intervenções de periodontia, de prótese, moldagens, pelas condições físicas, neurológicas desse paciente, requer que ele seja anestesiado, geral, muitas vezes, e que isso ocorra, evidentemente, no centro cirúrgico. Então, essas condições todas me dizem a favor da indicação para o ambiente hospitalar em termos de centro cirúrgico. Tudo isso é importante, de um modo geral, em linhas gerais, para que a gente prepare o paciente para entrar no hospital, para se submeter ao tratamento cirúrgico nessas condições que vão envolver, muitas vezes, né, isso que é o mais importante, a anestesia geral. Então, esse paciente precisa ser preparado. E como é que é esse preparo do paciente? Primeiro fator importante: solicitar exames laboratoriais chamados de pré-operatórios. Nós temos uma gama enorme, e isto vai depender, na verdade, de cada profissional de saúde, que vai ter
melhor relacionamento com o anestesista. Por quê? Porque, na verdade, quem vai falar se a cirurgia pode ou não ser realizada, não pela complexidade, não pelo ato cirúrgico em si, mas pelas condições atuais do paciente, é o anestesista, para anestesia geral, sem dúvida nenhuma. Então, ele tem que ter uma condição mínima do estado de saúde geral, bem básico desse paciente. E os exames laboratoriais, como hemograma completo, sorologia anti-HIV, hepatite B, hepatite C, coagulograma, que já está inserido no hemograma completo, ureia e creatinina para a função renal, certo? Sódio e potássio para funções metabólicas teciduais, orgânicas. Estes exames são considerados básicos hoje em dia como exames laboratoriais pré-operatórios. A partir do momento que você os solicita, o importante não é apenas solicitar, o importante é avaliar os seus resultados. Porque se já há um resultado fora do padrão de normalidade, e que este desvio da normalidade seja de uma importância tal, ou que vai requerer uma avaliação médica, no caso, mais específica, mais detalhada, a cirurgia não pode ser realizada. Ora, mas isso quem vai determinar é você, cirurgião dentista, que vai operá-lo. Portanto, não adianta apenas a gente querer operar no hospital, ter vontade. Eu tenho que ter uma série de caminhos a serem percorridos. Ok? Então, avaliar já previamente para não perder tempo. Porque quando eu marco um centro cirúrgico, aquele dia e horário estão reservados. Se a cirurgia é cancelada naquele momento, por um motivo que poderia ser observado antes, você deixou de marcar uma cirurgia em um paciente que talvez necessitasse com maior urgência desse procedimento cirúrgico em ambiente hospitalar. A responsabilidade é muito grande nesse sentido. Avaliar ou ter a avaliação de risco cirúrgico. Quem faz isso? Bom, quem faz isso é o cardiologista. Muitas vezes agora, nos tempos atuais, quando eu solicito uma avaliação pré-anestésica para pacientes que vão se submeter à anestesia geral, também pode ser feito pelo anestesista, e se ele achar conveniente, necessário, uma avaliação do cardiologista, ele o encaminha imediatamente para esta avaliação. Fora desses exames laboratoriais pré-operatórios, muitas vezes a necessidade de se pedir, também como algo básico, o eletrocardiograma para avaliação do cardiologista e da equipe de anestesia. Esse eletrocardiograma é importante, lógico, para avaliação cardíaca do paciente, não há a menor dúvida. Muitas vezes se pede em alguns serviços a radiografia prévia de tórax para se observar como está esta área toda da traqueia, principalmente. Radiografia de tórax. Você pode pedir, lógico, eu já posso fazer a solicitação prévia de um eletrocardiograma pré-cirúrgico e de uma radiografia de tórax pré-cirúrgica. Ah, mas eu sou dentista, mas você vai operar o paciente. É o paciente agora que está sendo avaliado pré-cirurgicamente. E na avaliação pré-anestésica, todos esses fatores são levados em conta, e é antes da cirurgia, né? Antes da internação, antes da solicitação da cirurgia, o anestesista fala, ok, pode operar sob o meu ponto de vista. Maravilha, ok? Feito isto, você precisa preencher, se for o SUS, se for particular ou se for por convênio, você tem que preencher as devidas e respectivas guias de internação hospitalar,
onde você vai preencher o motivo, o tipo de cirurgia, os exames que foram feitos, que consolidam esse diagnóstico e a necessidade de cirurgia. Ok? É a autorização, você está solicitando uma autorização para internar o paciente. Motivo dessa internação? Cirúrgico. Feito isso, você, junto ao hospital, faz o agendamento junto ao centro cirúrgico, pedindo data e horário da cirurgia. Ok? Data e horário da cirurgia. E eles vão te dar a resposta se aquele dia e horário estão disponíveis. Se você já trabalha num ambiente, num hospital, você tem um dia e um horário disponíveis, prévios, para que você possa marcar seus procedimentos cirúrgicos. Feito isso, você, então, solicita, junto ao hospital, a internação do paciente, onde alguns dados deverão ser preenchidos. Vai internar quando? Um dia antes da cirurgia? No mesmo dia? Quantas horas antes? Ok? Então, é a solicitação de internação para que o paciente possa entrar, chegar ao hospital no dia e horário marcados para a sua internação. Ok? Já está previamente agendado. Você, antes mesmo do paciente entrar, ou se o paciente entrou e você, logo, imediatamente após a sua internação, vá ao quarto em que ele está, ao leito onde ele está, e faz a visita prévia, isso é muito interessante, sim, porque acalma o paciente, deixa o paciente mais tranquilo, porque se ele está operando com você, ele tem uma certa confiança, um certo grau de confiança em você. E a sua presença como profissional de saúde, como cara que vai, como a pessoa que vai realizar a cirurgia, essa presença prévia é importante. Você está cuidando dele, você está zelando por ele, e por isso essa visita prévia. Nesse momento, você faz, então, a prescrição junto ao prontuário do paciente, seja ele eletrônico ou não, a prescrição de internação. O que é prescrição de internação? Se ele vai submeter a anestesia geral, o jejum de 12 horas é fundamental. Pelo menos de 8 a 12 horas é fundamental. Jejum total, absoluto. Ah, mas água pode? Não, não pode. Por quê? Porque esse procedimento de intubação faz com que, se há algo lá no sistema digestório que não deu pelo menos 8 horas da digestão, ele pode regurgitar. E essa regurgitação, este vômito, pode comprometer o sítio cirúrgico, ele pode aspirar para o pulmão esse regurgitamento, porque ele está entubado. Então, é muito importante que se faça isso. O jejum de 8 a 12 horas para procedimentos sob anestesia geral. Sob anestesia local, não, pelo menos 2 horas antes, até 2 horas antes, ele tem que se alimentar. Normalmente. Pela manhã, o seu café da manhã normal. Ok? Medicação que ele toma. Ah, mas ele está em jejum absoluto, mas ele toma um remedinho para a pressão, para a hipertensão, para o hipotireoidismo. Ok, vai tomar. É um pouquinho d'água. Não é um copo de água para cada comprimido. Deve tomar. Mantenha isso, porque é importante. Ah, mas ele toma anticoagulante. E foi solicitado, então, que se, pelo médico responsável, não por mim, que ele pare 2, 3 dias antes, que se faça um protocolo. Bom, siga o que foi falado previamente. Por isso, as avaliações prévias são importantes, ok? Você tem que escrever e alistar se há necessidade de bolsa de sangue ou não. Você tem que prever se vai haver o problema de uma hemorragia severa. Então, você tem que saber a tipagem sanguínea. Isso deve ser pedido lá em cima, nos exames laboratoriais pré-operatórios. Tipagem sanguínea.
eu particularmente solicito previamente, ok? Necessita ou não, ok? Necessita de UTI pela complexidade do caso, pela complexidade da cirurgia, necessita ou não de UTI? As cirurgias mais severas, de grande porte, na cirurgia bucomaxilofacial, requerem, muitas vezes, UTI. Na imensa maioria das vezes, normalmente, como previsão de um pós-cirúrgico, não requerem UTI. Ok? Mas isso vai da complexidade da cirurgia e do estado do paciente, obviamente. Isso tudo você tem que estar em mente, né? Tem que solicitar, tem que falar, se você precisa dos materiais habituais para a cirurgia bucomaxilofacial, ou se você precisa de um material extra, porque a central de esterilização já mantém tudo isso acondicionado e preparado, e materiais extras devem ser solicitados previamente. Não é solicitar no dia. É preciso ver se está esterilizado, se está em condições de uso. Então, saber, não, é um material normal da cirurgia bucomaxilo. Se você faz parte do hospital, você já sabe qual é, o pessoal sabe. Se você não faz parte, eu gostaria de levar o meu material. Você vai ter que levar pelo menos 24 ou 48 horas, como eles pedem, antes do seu material para o centro cirúrgico. Você normalmente não pode ir com o seu material esterilizado, levar no dia da cirurgia e realizar. Porque a responsabilidade sobre infecção hospitalar adquirida no hospital é do hospital. É do hospital também. Então, o que se faz? Eles não autorizam, e o material pode ser o seu? Pode, desde que você leve com 48 horas de antecedência para levar à central de esterilização e se proceder a esses processos todos de esterilização previamente, óbvio, né? Isso também. Então, o seu planejamento aqui, a sua visão geral é importantíssima. Quando se pede, né, essas avaliações prévias, cardiológicas, pré-anestésicas, está aqui, né? Então, a avaliação segundo o risco cirúrgico, e é assim que a gente pede, avaliar o risco cirúrgico para o paciente tal que vai se submeter à anestesia geral. Então, o que eles falam hoje de risco cirúrgico é dado pela sigla ASA, proposta pela Associação Americana, né? Então, ela tem da ASA 1, 2, 3, 4 e 5, e é isso que ele vai te dar. Você pediu uma avaliação prévia e vem lá, ASA 2, ASA 3, e agora, o que eu faço? ASA 1, não há nada de anormal. ASA 2, algum distúrbio fisiológico, mas controlado, sem comprometimento. Não interfere em nada. ASA 1 e ASA 2 pode ir para a cirurgia em qualquer condição. ASA 3, já há um distúrbio mais importante, o controle mais pormenorizado, compromete a atividade normal do paciente e pode ter impacto sobre anestesia e cirurgia. Esse ASA 3 tem que ser avaliado, né, e pelo anestesista também, e é ele que vai dar o aval. Mas se eu já pedi lá no próprio hospital, pela equipe dessa avaliação, na ASA 3, se eles observarem que isto é algo difícil para o paciente se submeter à cirurgia sob anestesia geral, não se faz. Ele mesmo não permite. Então, ele já fala que a cirurgia está impossibilitada sob a visão pré-anestésica. E outros atos precisam ser feitos. Então, quantos pacientes já tiveram ASA 3 e são submetidos à anestesia geral? E quantos já não foram pacientes de risco cirúrgico ASA 3, mas houve necessidade de outros procedimentos, outras avaliações? Por exemplo, o caso mais recente que eu me lembro, que eu tive,
foi de um paciente asa 3, necessitado de uma cirurgia oral, evidentemente sendo cirúrgico, e na avaliação cardiológica e pré-anestésica, esse paciente tinha um distúrbio cardíaco e que necessitava de um marcapasso temporário, inclusive, ser instalado para que se pudesse realizar a anestesia geral, porque o que ele tinha ali gerava impulsos elétricos que, somados a todos os procedimentos da anestesia geral, iriam comprometer esse batimento cardíaco pela geração de impulsos elétricos. Ok? Então, ele teria que colocar antes, previamente. Isso aí vai levar algum tempo, não é de um dia para o outro. Ok? Asa 4 tem uma desordem sistêmica geral, mas severa. Isso é potencialmente letal, mesmo sem a cirurgia. Na cirurgia, o impacto é grande, não só pela cirurgia, como anestesia. E a asa 5, a cirurgia é a única esperança para salvar a vida. 4 e 5 dependem de critérios rigorosíssimos para a sua intervenção cirúrgica. Asa 3 vai depender de uma avaliação conjunta. E asa 1 e 2, sem problema nenhum em se realizar cirurgia. Veja, não há uma contraindicação nesse tipo de avaliação feita, cardiológica, de risco de cirurgia, que fale, está contraindicada. Bom, mas se a cirurgia é única, um transplante de coração é asa 5. É asa 5 e é realizado transplante de fígado, renal, são asa 5, na imensa maioria das vezes. Uma avaliação pré-anestésica, visando toda a avaliação geral do paciente, tem que todos os sistemas e órgãos sendo avaliados, a anestesia, vai verificar que nós vamos falar sobre o tipo de intubação do paciente, vai ver se é possível. E ali, no final, vejam do seu lado direito a avaliação pré-anestésica, avaliação cardiológica, apto. Avaliação anestésica do lado, apto. Paciente liberado para internar e realizar procedimento cirúrgico. A partir de agora, o paciente é seu. A responsabilidade é toda sua. Então, quando eu instalar no prontuário do paciente, o que eu tenho que escrever lá as prescrições? Dieta, anestesia geral, jejum de 8 a 12 horas. Fazer todas as prescrições medicamentosas, se for o caso. Posso dar um remédio para eles ficar sedado, um ansiolítico? Pode, mas fale com o anestesista antes. Fale com o anestesista previamente, para diminuir a ansiedade, o nervosismo no paciente. Mas fale com o anestesista. O anestesista geralmente também passa na noite anterior à cirurgia, se é de manhã, ele passa também. Então, veja, isso tudo vai dando maior segurança ao paciente. E colocar, nunca deixe de colocar, isso é fundamental, condutas gerais da enfermagem. Verificação de temperatura, pressão arterial, isso tudo é importante. Se esse paciente necessita da verificação da sua glicemia, de quanto em quanto tempo, restrições de dieta, jejum, isso tudo faz parte de você atuar. Não é o anestesista, não é um outro médico. Você é o responsável e você deve fazer isso. Chegamos ao centro cirúrgico. Bom, vou entrar com o meu jaleco? Lógico que não. Você vai entrar no vestiário e do vestiário você vai se paramentar previamente, que é a colocação do chamado pijama cirúrgico. A sua roupa da rua ficou lá pendurada. Ok? Você vai colocar o equipamento de proteção individual, normalmente o propé, a touca e a máscara. Já sai do vestiário assim, ok? Então,
esta é a rouparia, o vestuário que você deve entrar no centro cirúrgico, em qualquer dos seus ambientes, previamente. Previamente. As pessoas que circulam pelo centro cirúrgico circulam desta maneira, com esta vestimenta. Ok? Então, eu tenho que saber também quantos vão participar da minha cirurgia. Qual é a equipe? Porque todos têm que se paramentar, tem que ter roupa nas suas medidas, né, de cada um, apropriadas, necessárias e em quantidade adequadas. Então, eu vou fazer a cirurgia a 4 mãos, 6 mãos, 8 mãos. Vou precisar de instrumentadora? O hospital tem, vou levar a minha instrumentadora? Isso tudo é importante. Esse pessoal, inclusive, que não está ligado ao hospital, tem que estar pré-cadastrado para entrar no hospital. Ainda mais um ambiente tão íntimo, o coração do hospital, que é o centro cirúrgico, né? Então, quando você entra ao centro cirúrgico, tem o corredor e as salas de cirurgia. Qual é a sua sala? Você não vai ficar entrando de uma sala para outra para bisbilhotar, ver qual é a outra cirurgia. Posso dar uma olhadinha? Isso é antiético. Isso fere a ética médica, que, neste sentido, nesse ambiente, nós estamos sujeitos. Isso é o segredo profissional que está envolvido. Se você não for convidado, não entre. Geralmente, a porta, durante a cirurgia, fica com as portas fechadas, não trancadas, mas fechadas. Esta maçaneta que você está vendo, a gente não utiliza essa maçaneta na porta. Ela é uma porta de vai e vem. Por quê? Porque você vai empurrar sempre com os ombros. Hoje em dia, mais ainda importante, você empurra com os ombros, não com as suas mãos. Perfeito? Ela é sempre vazada, né, transparente por um vidro, para você observar se vem pessoa indo ou saindo, né? Lógico, é importante. Ok? E aí, na sala de cirurgia, está lá o paciente e está lá já chegando a equipe de anestesia, quem vai fazer a anestesia. E aí vocês estão vendo na foto, na figura, uma conversa entre alguém responsável da equipe e anestesista. Né? Por quê? Bom, o anestesista vai ver todos os exames prévios que foram feitos, inclusive a avaliação pré-anestésica. Se há algum adendo que quem fez essa avaliação pré-anestésica tenha feito, né? Então, está lá. Vai te perguntar sobre que tipo de cirurgia é. Qual o tempo da cirurgia? Né? E qual o tipo de intubação deve ser feita? Você que tem que saber tudo isso. Deve levar entre meia hora e 5 horas. Não, não pode. Você tem que ter um tempo mais razoável, em torno de 1h30. Se ela levar 1h15 ou levar 2 horas, ok, isso acontece. Pós-cirurgia, não é na hora que a gente quer, muitas vezes. O que não pode é você falar, vai levar meia hora e leva 6 horas, porque ele vai tendo que adicionar soluções anestésicas que vão interferir de uma maneira ou outra no paciente. Isso é importante, né? E qual a medicação necessária que você vai fazer uso durante a cirurgia, em termos de anti-inflamatório, antibiótico, já vai sendo acrescido durante a cirurgia, intravenoso, obviamente. Né? Ora, quem vai falar tudo isso é você. Não quero medicação. Ótimo, não quer medicação. Mas a responsabilidade é sua. Você pode e deve fazer isso, mas tem que saber fazer. Perfeito? Ok? E aí, a intubação. A intubação pode ser nasotraqueal, que vai ser adaptado ao ventilador mecânico, porque a anestesia geral deprime o sistema nervoso central, deprime centro respiratório, para de respirar.
não pode parar. Então, por isso, o ventilador ou respirador mecânico. O nasotraqueal, muito utilizada por nós, evidentemente, porque trabalhamos na boca. Orotraqueal, como na figura direita, utilizado algumas vezes, sim, dependendo do procedimento, ou então o paciente que necessita fazer previamente ou já tem uma traqueostomia feita. Então, a intubação é feita pela área da traqueostomia. Ok? Tudo vai para a traqueia, que vai levar esse ar do ventilador mecânico, do respirador mecânico, para os pulmões, durante o atendimento. Ele já está aqui com aquela sedação, né, com aquela anestesia geral. Então, fazendo a intubação, isso leva menos de 1 minuto, muitas vezes 1 minuto, isso não interfere em prejuízo na falta de oxigenação. Mas eu tenho que falar qual é o tipo de intubação que eu quero. Porque tudo isso tem diâmetros do tubo de intubação. Não é? Então, a gente precisa falar qual é a preferência que nós temos para não prejudicar. Porque, às vezes, durante a cirurgia, eu coloco campos cirúrgicos e eu não vejo mais esses tubos dessa intubação traqueal e eu posso comprimi-los, né, pelo meu repouso das minhas mãos em cima disso, quando eu estiver afastando, por exemplo. Então, o assistente aí é a pessoa que pode interferir nisso. Então, eu tenho que saber ajeitar adequadamente, a anestesia vai ajeitar, para que não atrapalhe a cirurgia, não interfira no campo operatório e dos operadores, cirurgião e assistentes. Ok? E aí começa-se o processo de anestesia, propriamente dito, intubamento, intubação. Aí você vai lá fora da sala cirúrgica, dentro do centro cirúrgico, evidentemente, e vai fazer o quê? Vai fazer a lavagem das suas mãos, né? Reparem que não há torneira nessas pias, porque é acionamento por contato, por aproximação, você não vai tocar em nada, então você vai fazer a sua higienização de mãos e braço, tá certo? Vai voltar para a sala cirúrgica, vai abrir a porta com o seu ombro, sem tocar as mãos, vai ter o kit composto pela toalha para você enxugar as suas mãos e o avental cirúrgico. Então, para o ato cirúrgico, em cima do pijama cirúrgico, eu já tenho que fazer agora a vestimenta com um certo protocolo, um jeito de fazer isso, sem tocar nele, não queimar esse campo, vestir com o avental cirúrgico, ok? Com o avental cirúrgico. Previamente à minha lavagem das mãos, eu tenho que colocar máscara, gorro, equipamento de proteção individual, óculos de proteção, lógico. Aliás, hoje em dia, você já entra assim no centro cirúrgico, depois do vestiário. Mas eu já estou lá. Feito isso, entrei na sala, monta-se a mesa, ou a instrumentadora, se for o caso que está lá, ou uma de seus assistentes que vai instrumentar, está montando a mesa cirúrgica. Ok? Montando a mesa cirúrgica para que a gente possa fazer o procedimento. A auxiliar de enfermagem vai lhe pedir qual é o cabo e lâmina de bisturi, qual é o fio de sutura que você precisa, que você quer, quantos. Se você precisa de extensão para fazer o procedimento de remover secreções, o que nós chamamos de sugador, lá é chamado de aspirador. Então, esta mangueira que vocês estão vendo aí é a mesma que nós utilizamos nas nossas clínicas, na faculdade, mas é a mangueira para o aspirador. E nós chamamos de mangueira para o sugador. Okay? É um sugador que tem ali de alta potência, né? Que facilita bastante os nossos procedimentos de sucção, né? De saliva, sangue, etc. Perfeito? Além de sangue, nós temos saliva na boca.
É verdade que com toda a medicação usada para anestesia geral, essa salivação diminui, mas ela existe, né? E o sangramento na boca é mais abundante que em outras partes do corpo, de um modo geral. Então, é importante. Mesa montada, tudo montado, cirurgia. Aí você vai fazendo a cirurgia, um dos seus assistentes, todos têm que ter focos. Cirurgião, no foco na cirurgia. O primeiro auxiliar, no afastamento e manipulação de aspirador ou outra coisa qualquer. O instrumentador dando os instrumentais solicitados. E se houver ainda um outro, ou o assistente número 2 aí, o número 1, perdão, assistente número 1, fazendo o olhar, o monitoramento geral, cardíaco, respiratório, batimento cardíaco, juntamente com o anestesista, né? Nem sempre o anestesista permanece na sala, né? Ele tem que fazer outras coisas na sala, ao lado e tudo, ele não está. Mas o nosso alerta o traz rapidamente de volta à sala, tá certo? Então, isso é importante eu perceber, mas eu tenho que saber o que aquele monitor está dizendo que está alterado. Perfeito? Dá uma olhada nessa cirurgia. A intubação foi feita oral, via oral, então, intubação orotraqueal. O tubo está aí do lado direito do paciente e nós estamos manipulando o maxila do lado esquerdo. Então, é possível, sim, intubação orotraqueal para a cirurgia bucomaxilofacial. Quem tem que tomar cuidado aqui é o auxiliar. É o auxiliar. Ok? Fim da cirurgia, você vai fazer agora o relatório de cirurgia obrigatório, evidentemente, né? Com todos os pormenores, com todos os princípios e manobras utilizadas, tá certo? Fazer as prescrições medicamentosas desse paciente, analgésico, anti-inflamatório, antibiótico, né? Com posologia, via de administração, tempo, e essa prescrição é diária. Se o paciente ficar internado mais de um dia, com a data, né, do dia, né, diferente, dia 1 é uma prescrição, dia 2 não vale a prescrição dia 1, tem que ir lá e prescrever de novo. Então, visitas diárias, né? A dieta, vai fazer jejum até que horas, vai liberar a dieta, que tipo de dieta? Vai ser uma dieta líquida, pastosa, não quente, hipossódica, sem resíduos. Isso tudo é importante você saber de acordo com as condições do paciente, e é você que tem que fazer. Outra prescrição que se faz, outra obrigatoriedade, quem vai dar a alta hospitalar é você. É você. Então, quando dá alta, você dá a alta hospitalar e marca, evidentemente, o retorno para o acompanhamento do caso, remoção de sutura, enfim. Se é no hospital, no ambulatório, se é no consultório, na clínica, no consultório ou na clínica. Perfeito? Então, isso tudo é muito importante para que você adentre ao ambiente hospitalar, para que você utilize todos esses benefícios que o ambiente hospitalar e os tipos de anestesia podem te dar. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado. Perfeito? Obrigado, gente.